Então, bem, eu me chamo Marcelo, eu sou formado em filosofia, fiz mestrado em filosofia, estou terminando doutorado. De alguma maneira, a medida provisória, até pelo tipo de disciplina que ela está atingindo, mexe diretamente com o meu futuro mercado de trabalho, né, e com todos os meus colegas. A questão da medida provisória, e vocês elencam algumas perguntas, eu poderia começar da seguinte maneira. Bem, o que você acha da medida provisória? Péssima. Por quê? Porque toda e qualquer medida que venha do governo que não propõe o diálogo com nenhum dos setores interessados, ou seja, não fala com o aluno, não fala com o professor, não fala com as escolas, não fala com ninguém, só pode ser um tipo de medida arbitrária que só segue interesses muito difusos, na verdade, de uma parcela muito específica do governo e da própria sociedade, né? Então, é péssimo, porque não tem diálogo nenhum. Então, não é democrática, não tem embasado na sua articulação a fala e os argumentos daqueles que entendem sobre o assunto, né? Então, não tem como defender um tipo de coisa como essa. Por que eu digo isso? Porque quando se fala em reforma do ensino médio, todo mundo sabe, todos os especialistas na área sabem, que isso é importante. Não é de hoje que se discute uma reforma do ensino médio. Agora, a questão é que tipo de reforma nós queremos, né? E com quem ela vai dialogar na hora que ela for implementada. Portanto, a medida provisória ela é absolutamente ruim por conta disso, porque ela vem de cima para baixo num movimento vertical que não olha e não fala justamente com os maiores interessados, né? Então, pontos positivos em relação à PEC, nenhum, né? Não teria como elencar nenhum ponto positivo. O que eu imagino em relação a afetar a contratação de professores, aí a história fica um pouco mais complexa, eu diria. Por que eu diria isso? Desses últimos anos que a gente chama, que os cientistas políticos convencionaram chamar de lulismo, existe um aspecto positivo. O que eu estou falando aqui não é exatamente uma defesa do governo. Eu acho que tem muitas falhas, e houveram muitas falhas na condução das políticas sociais dos últimos anos. No entanto, existe uma estratégia que os governos lulopetistas adotaram que precisam, na verdade, ser destacadas. Uma das coisas que sempre se conversa e sempre se fala no país é em relação à educação de base, né? Como nós vamos melhorar a educação de base. Inclusive, é um tipo de argumento que funciona até muito quando vai se falar das cotas. Ao invés de ter cotas, a gente deveria melhorar o ensino de base, daí todo mundo tem a mesma oportunidade de chegar na universidade, enfim. Ok, parece muito fácil, né, muito tranquilo falar isso, mas a verdade é a seguinte: quando o governo chegou ao poder, quando este governo que já foi derrubado, inclusive, chegou ao poder, a estratégia foi a seguinte: bem, só existe uma maneira de nós conseguirmos melhorar o ensino de base, tendo profissionais para o ensino de base, porque não existia. Porque a formação era muito precária desses profissionais e não existia, não era só em termos de qualidade, em termos de quantidade, nós não tínhamos professores suficientes. Portanto, o que é feito nesse primeiro momento? Nós temos um aumento razoável de vagas no ensino superior. Esse aumento de vagas no ensino superior tem a ver justamente com o fato de aumentar o número de profissionais formados para que esses profissionais possam sair do ensino superior e ir para o ensino de base. Porque senão, como que eu vou melhorar o ensino de base se eu não tenho profissional para melhorar o ensino de base? Foi isso que foi feito. Junto com tudo isso, vem uma série de outras demandas em relação às humanidades, que é um segundo aspecto que a gente precisa considerar, que é o seguinte: sociologia e filosofia, e eu acompanhei esse processo, eles entraram no currículo muito recentemente, né? Filosofia, inclusive, tem um aspecto ideológico mais interessante ainda, porque ela foi a primeira disciplina a ser tirada das escolas após a ditadura, né? Considerado como disciplina subversiva, né? Então, existia um apelo de que essas disciplinas, que existiam lá na década de 60, pudessem voltar para as escolas, uma vez que se trata, neste caso, de formar o cidadão criticamente, né? Formar o espírito crítico, né? O problema é que, junto com isso, nós já vínhamos sofrendo, em todos os aspectos, inclusive dentro da universidade, inclusive dentro dos cursos de humanos, o que a gente chama de exatização do conhecimento. Exatização do conhecimento no sentido de que o modelo das ciências exatas começou a ser aplicado sobre as ciências humanas, na mesma medida em que
o apelo do mercado, por uma questão de produtivismo, começou digamos assim, esgotar os cursos. O que é o produtivismo? É a ideia de que você tem que produzir um artigo por ano, pelo menos. Né? Não importa, na verdade, se esse artigo tem alguma relevância, não importa se ele só vai gastar papel, não importa se alguém algum dia vai ler esse artigo. As pessoas precisam de artigo para incrementar os seu lápis. Uma grande balela, uma vez que nós temos lápis maravilhosos com pessoas absolutamente pouco qualificadas hoje em dia no mercado. Quer dizer, é uma grande enganação. Porque eu entendo que, do ponto de vista das ciências exatas, faça até muito sentido uma pessoa produzir um experimento, alguma coisa, e produzir um artigo para elaborar isso. Nas humanidades não é assim. Um artigo decente, que vai ter alguma relevância, às vezes leva 10 anos para ficar pronto. Então, essa exatização das ciências humanas é complicada. Né? Juntando tudo isso, o que eu estou querendo dizer com isso, no fim das contas? A tirada dessas disciplinas do ensino médio tem a ver justamente com essa exatização do conhecimento que já tinha começado lá no ensino superior. É importante se destacar isso porque, olha o que eu estou dizendo, são vários movimentos concomitantes, simultâneos. Nós temos um movimento de aumento de vagas das formações, das licenciaturas, enfim, dos cursos de graduação das humanidades, para que essas disciplinas formem profissionais para ir para o ensino de base. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também um ataque interno ao tipo de formação, que é a exatização, né? Que agora começa um movimento de chegar na própria escola. Ou seja, é como se nós disséssemos o seguinte: não tem que ter nem o ensino superior, e o próprio ensino de base a gente vai mudar. O próprio ensino de base vai ser modificado na sua estrutura. De que maneira? Bem, a gente tira filosofia, sociologia, artes, educação física, que isso na verdade não tem muita importância, né? O que eu quero dizer? Bem, enfatizar português, ok, tem toda a razão para que isso seja feito, e matemática, ok, mas tirar essas disciplinas vem junto com um projeto de uma concepção ideológica muito específica do que nós devemos ter em termos de educação para a nossa população e que lugar o país, na verdade, ocupa diante do cenário mundial em relação à produção de trabalhadores, de mão de obra qualificada, que não precisa exercer seu espírito crítico, que não precisa mexer na sociedade, enfim, aí entram muitas outras questões. O que você acha que poderia ser mudado nesse aspecto? Contratação de professores? Bem, entra essa questão do notório saber. Essa questão do notório saber, ela tem aí mais um aspecto importante, eu já vou terminando por aqui, que é o seguinte: assim que as disciplinas de filosofia e sociologia, e até o ensino religioso, que a gente queria que fosse antropologia, enfim, pelo menos eu penso assim, começam a chegar nas escolas, começa a existir um lobby, porque existe sim um proselitismo em relação à nossa sociedade, por se tratar de uma sociedade cristã, de que ensino religioso, por exemplo, fosse ministrado por pessoas oriundas de religiões cristãs, né? Uma vez que, enfim, acontece que nós temos várias outras religiões e isso entrava em conflito com muitas outras esferas da sociedade. No fim das contas, acabou chegando a um consenso, tal. Mas esse consenso, eu acho que na verdade ele nunca foi enraizado, ele ficou na superfície. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando se fala em contratar pessoas de notório saber, eu não acredito que essas disciplinas que teriam esses professores de notório saber seriam as disciplinas de exatas. Eu não acho que seria matemática, química e biologia que teria essas pessoas. Seriam as disciplinas de humanas, e não português exatamente, mas sociologia, filosofia e ensino religioso. Porque são nessas esferas do que eles chamam de formação de ideologia, alguma coisa assim, que existe uma disputa política e ideológica muito séria. Então eu acho que a questão de tornar não obrigatórios os cursos de filosofia e sociologia, o que na prática é tirar os cursos da escola pública, porque os estados estão quebrados, então se eles não forem mais obrigados pela LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eles não vão ter por que manter essas disciplinas. É uma maneira, na verdade, de você ir colocando, junto com isso, você agrada gregos e troianos, nesse caso. Porque você não tem os gastos, você não está impedido por lei de não ter essas disciplinas, e você ainda consegue colocar gente da comunidade que tem um interesse em fazer o proselitismo de determinadas linhas teóricas dentro da escola, né? Então, por exemplo, nesse momento que se discute muito como que
uma suposta ideologia de esquerda que os alunos estariam sofrendo dentro das escolas, é bom a gente enfatizar uma coisa que todo mundo que pensa já sabe, que é o seguinte: não existe lugar fora da política. Existe, sim, a ideologia que venceu. E quando você diz que você não quer que a escola trate de política e trate de ideologia, na verdade você não quer que ela trate da ideologia e da política que você não gosta, porque ela estará tratando de ideologia e política de qualquer maneira, porque toda posição dentro da sociedade é política e defende alguma ideologia. Quem não entende isso, não entende, na verdade, a função mais óbvia que é a das humanidades, que é formar o espírito crítico justamente para que o cidadão tenha autonomia de, dentre tantas possibilidades, poder escolher aquela que ele acha que é mais condizente. Mas isso diante da sua liberdade, diante da sua independência, e não porque só existe um caminho para seguir dentro da escola pública. Eu acho que seria isso que eu tenho.